usando a Bíblia Sagrada com as testemunhas de Jeová. Elas dizem que só elas é que entendem perfeitamente a Bíblia. Leia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 para elas e pergunte: quem é o mediador de vocês, testemunhas de Jeová? Elas são obrigadas a responder que Jesus é mediador especial, entre aspas, mediador especial, só entre Deus e os 144 mil, que são os israelitas espirituais, entre aspas. Que Jesus é mediador de modo estrito, entre aspas, de modo estrito, só entre Deus e os 144 mil, os israelitas espirituais. Daí você pergunta, onde está escrito na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Jesus é mediador especial de modo estrito, só entre Deus e os 144 mil, supostamente israelitas espirituais? Onde é que está escrito essas palavras? Que Jesus é mediador especial, de modo estrito, só entre Deus e 144 mil. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Quem são os homens de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Será que esses homens são apenas 144 mil? Então raciocinemos. Então Jesus Cristo é mediador só entre Deus e os 144 mil, que são esses homens? Então a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e esse pecado se espalhou a todos os homens. Mas se esses homens se aplicam somente aos 144 mil, então foram só 144 mil que pecaram? Faz sentido isso? Vocês, testemunhas de Jeová, não fazem parte destes homens? Vocês que são da grande multidão? Quer dizer que é só vocês que entendem perfeitamente a Bíblia. Então me respondem essas perguntas. Não é para aplicar perfeitamente aquilo que a Bíblia diz? Não podendo ir além do que a Bíblia diz? Não é isso? Paulo não disse, não vale além das coisas que estão escritas? Hein? Deus não diz lá em Provérbios capítulo 30, versículo 6, que não é para acrescentar nem tirar nada da palavra dele, para que ele não chame você de mentiroso? Então quem tira coisas da Bíblia está sendo chamado de mentiroso pelo próprio Jeová. Quem acrescenta coisas na Bíblia está sendo chamado de mentiroso pelo próprio Jeová. O que disse Paulo lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9? Se vier alguém trazendo algo além daquilo que vocês receberam como boas novas, seja amaldiçoado, seja anátema. Seja amaldiçoado, anátema é amaldiçoado. Quer dizer que vocês entendem perfeitamente a Bíblia Sagrada. Pegam 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, tiram, diminuem a palavra homens, que se aplica a toda a humanidade, e no íntimo você deve saber disso, mas tem uma hipnose aí que amorteceu a vossa sensibilidade mental. Você não pode ir contra o corpo governante. No íntimo você sabe que a palavra homens aí se aplica a toda a humanidade, mas você não pode admitir, porque você tem um medo que se pela de ir contra o corpo governante. É verdade, não é? Então vocês acrescentam um novo evangelho, dizendo que esses homens significam especialmente de modo estrito. Essa palavra de modo estrito foi inventada pelo corpo governante. Nem vocês entendem o que significa estrito. Tem que pegar um dicionário aí, tá? Não estou mentindo, não. Então, de modo especial, se aplica só a 144 mil israelitas espirituais, das quais estão inclusos apenas o corpo governante, que se diz ungidos, né? E onde é que aparece a palavra ungidos na Bíblia, aplicando-se aos membros do corpo governante? Onde que aparece essa palavra ungidos? Estou desafiando você agora, testemunha de Jeová. Onde você estiver, se você estiver lendo agora, vem aqui, clica aqui e fala, está escrito no versículo tal do capítulo tal da Bíblia. Quero que você me mostre a palavra ungidos na Bíblia, aplicando-se ao membro do corpo governante. Onde é que aparece a palavra corpo governante na Bíblia? Estou desafiando você, testemunha de Jeová, a me provar aqui agora. Se você me mostrar tudo isso que eu falei aqui na Bíblia, eu me torno testemunha de Jeová agora. Vamos? Viu? Se o corpo governante residir em Jerusalém, é ela quem dita as ordens para os cristãos obedecerem sem questionar, por que o nome cristãos foi escolhido pelos cristãos pela primeira vez em Antioquia? Uma cidade distante de onde o corpo governante operava. Uma cidade bem distante onde o corpo governante residia, em Jerusalém. Foi em Antioquia, pela primeira vez, que Deus usou os cristãos lá para criar o nome cristãos. Se é o corpo governante quem decide tudo entre os cristãos, por que o nome cristãos foi criado pela primeira vez pelos profetas e instrutores da congregação de Antioquia?
Em Atos capítulo 13, versículo 1, mostra que tinha cristãos e profetas lá em Antioquia. Por que Deus não usou lá o corpo governante, seguindo a regra de vocês? Não, foi lá em Antioquia que Deus, pela primeira vez, resolveu criar o nome cristão. Por providência divina. A Bíblia diz claro, providência divina. Foi Deus que providenciou esse arranjo. Não precisou ir lá em Jerusalém consultar o corpo governante. Olha, que nome nós vamos dar para os seguidores de Jesus, hein? Nós estamos crescendo, né? Vamos ter que usar um nome. Que nome? Aí o corpo governante, não, nós vamos resolver o nome cristãos. Mas foi em Jerusalém? Não. Foi em Antioquia. Antioquia, uma cidade bem distante de Jerusalém. Ora, se é para seguir a regra de primeiro obedecer o corpo governante, por que isso não se deu com o nome mais importante do cristianismo, que é a palavra cristãos? Se o apóstolo Paulo fazia parte do corpo governante, por que depois da sua conversão ele não foi para Jerusalém buscar instruções? Por que Jesus não falou, olha Paulo, agora que você se converteu, você aproveita e vai lá em Jerusalém buscar as instruções, que esse é o arranjo, né, que todas as testemunhas de Jeová seguem. E se orgulham ainda, batem no peito. Não, nós temos que seguir o corpo governante. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, né? Tudo bem, por que Paulo não deu esse exemplo? Por que Paulo não foi lá em Jerusalém buscar instruções? Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 17, o apóstolo Paulo diz: tampouco subi a Jerusalém. Depois que ele se converteu, ele disse: tampouco subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Paulo não subiu para Jerusalém buscar instruções. Não, ele já recebeu instrução direta de Jesus ali, o Espírito Santo já atuou nele, ele já foi fazer o que ele tinha que fazer, que era evangelizar, levar as boas novas. Não tinha que consultar corpo governante coisíssima nenhuma. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele já tinha o entendimento da Bíblia. Depois de 3 anos, veja bem, depois de 3 anos que Paulo foi em Jerusalém, mas só conversou com Pedro, certo? Cefas e Pedro, é a mesma coisa. Então, foi com Pedro que Paulo conversou pela primeira vez lá em Jerusalém. E ele não viu nenhum outro dos apóstolos do corpo governante. Ele encontrou só Tiago. Tiago, ele não era apóstolo. Tiago não era apóstolo. Tiago era discípulo de Jesus, certo? Foi ele que encontrou. Ele encontrou Pedro e encontrou Tiago, que era meio irmão de Jesus. Tiago era irmão carnal de Jesus. Mas ele não encontrou os apóstolos, que faziam parte do suposto corpo governante inventado pelas testemunhas de Jeová. Sim, inventado, porque não existe na Bíblia essa palavra corpo governante. Então, se fosse hoje, o apóstolo Paulo seria desassociado por insubordinação ao corpo governante, não é verdade? É isso que aconteceria com o apóstolo Paulo hoje. Olha, Paulo está agindo por conta própria lá, irmão. Vamos cortar a cabeça dele lá, entendeu? Vamos desassociar esse camarada, vamos desassociar esse infeliz aí. Não é isso se fosse hoje? Mas não, Paulo não foi desassociado. Paulo não foi repreendido. Por quê? Porque não existia corpo governante que mandava nas congregações. As congregações eram independentes, elas eram autônomas, elas tinham autonomia, elas seguiam a Bíblia Sagrada e pronto. É isso aí que tem que fazer os anciãos hoje. Mas não, o ancião constrói salão do reino, fica tudo no nome da organização Torre de Vigia. Aí ela vende, os irmãos têm que sair, financia, paga, constrói, vende, financia, paga, constrói, vende, e fica esse círculo imobiliário financeiro aí. Sabe lá para onde que vai esse dinheiro? Uma coisa é certa, os membros do corpo governante estão no paraíso literal lá em Walkill, não é isso? Enquanto a maioria das testemunhas de Jeová tem uma vida pobre, trabalha cedo para comer de tarde. É uma? Parece que tem alguma coisa estranha, né? Porque Jesus não tinha onde deitar a cabeça. São coisas para vocês refletirem, viu? Vocês acham que vocês entendem corretamente a Bíblia, batem no peito? Agora vocês têm que ver o outro lado da moeda, tá? Então a pergunta é, se Deus agia assim no passado, sem que os cristãos consultassem primeiro o suposto corpo governante, por que hoje teria que ser assim? Por que hoje tem que ser obediente ao corpo governante? Portanto, as congregações elas eram independentes do corpo governante. E agora? O que vocês têm a dizer, hein, testemunho de Jeová? Estão vocês explicando corretamente a Bíblia, hein?